Só começar a tentar atuar que você começa a rir. Eu não quero ir, senhora Babs. Olá, eu sou a Flávia Gás, esse é o Garotas Geeks, essa é a análise do imaginário. Sim, a gente vai falar de Vingadores, e sim, a gente vai falar do Thanos, e sim, a Malu tá no meu colo. Foram várias... Eu não sei porque eu falei da Malu. Foram várias afirmações, porque sim. Sim, essa análise tem spoilers e ela é feita em conjunto com o meu grupo de estudos, o Jogos e Imaginário. E quem me ajudou com essa pesquisa específica foi o Pedro Henrique Oliveira, que é super bacana e não apenas entende de crítica de cinema, como será professor de crítica de cinema. É verdade, eu estou montando uma escola, aguardem. Agora vamos lá. Foi mais legal do que eu tava imaginando. Eu tava esperando bem menos. Eu fiquei felizona. E vamos começar a falar do Thanos de vários locais. Várias análises possíveis. A primeira que eu acho importante é a questão que, pra mim, ele parece quase um vilão de videogame. E por quê? Em jogos de ação e aventura, como, por exemplo, um Zelda, ok? Zelda não é RPG? É ação e aventura, o que acontece é, a estrutura do roteiro é toda determinada pelos passos do vilão. Então o herói tá sempre correndo atrás do que o vilão fez. É claro que num Zelda, por exemplo, que é todo mundo um pouco mais silencioso, tem menos falas, o Ganon fala muito pouco. Mas se você pudesse acompanhar a jornada do Ganon, talvez ela seria muito parecida com o que você vê na tela na hora que você tá falando de Vingadores. Porque é o Thanos, quer queira, quer não, que leva a história. É ele que faz a história acontecer. As pessoas estão sempre indo atrás dele, como num videogame mesmo. E, inclusive tem várias batalhas. Spoilers! Tudo termina numa grande batalha e tem um bando de monstros e chefes, semi-chefinhos, lacaios e tal. Então eu acho que essa aproximação do Thanos como um vilão de videogame faz bastante sentido. Se você parar pra pensar, nos quadrinhos ele é bem diferente do que no cinema, porque nos quadrinhos ele é apaixonado por essa personagem que é a representação da morte, e daí ele quer agradar ela e tal, e daí ele resolve matar uma galera. E no cinema ele tem um porquê existir, que é um porquê, se a gente for falar do Han, né, que sempre fala que tem esses regimes diurno, noturno, sintético. O diurno é o regime do herói, o noturno é o regime da aceitação, o sintético pode ser ou os dois juntos ou uma variação. Ele seria um vilão do sintético, porque ele quer exterminar muitas pessoas, que é uma coisa diurna, vamos matar a galera, porém para uma preservação de vida de uma forma a aceitar a morte de outrem, que daí é uma coisa noturna. O noturno não é a preservação da vida, é a aceitação da morte. Mas claro, ele como um personagem um pouco nihilista, e essa é outra coisa que você pode dizer dele, não é bem que ele tá aceitando a morte dele, ele tá aceitando a morte dos outros, inclusive de até pessoas que ele ama. Mas ele tem essa coisa do super-homem nietzschiano. Quando Nietzsche escreve sobre o super-homem, ele quer dizer o além-homem, algo que é mais. Você não aceita deuses ou algo que esteja acima de você. E no caso dele, logo no começo, ele já mata o Loki, que pra mim foi uma das piores mortes, tá? Loki, Gamorra, Heimdall, queria morrer por dentro. Porque no final você sabe que vai todo mundo voltar, né? Você sabe disso, desculpa, você não sabe. Geralmente é assim que acontece, tá? Porque eles não vão matar toda aquela galera, tipo, acabaram de fazer Pantera Negra, gente. Desculpa, eu tô aqui falando mais porque eu tô impactada pelo filme, porém, essa questão do niilismo é uma questão importante para o personagem, que nos leva a um tropo que é muito conhecido de cinema, de literatura e tal, que é aquele tipo de vilão ou extremista, mas bem intencionado. Ele pode ser bizarro, ele pode ser esquisito, ele pode estar matando uma galera, porém as intenções dele são boas. Então ele sempre vai caminhar nesse limiar entre o certo e o errado, o bom e o ruim, a vida e a morte, que não é uma coisa que necessariamente você vê nos quadrinhos. Mas sim, a própria palavra, né, o Thanos, também tem uma tradução da mitologia. Na mitologia grega você tem o Thanatos, que é a representação da morte. E como qualquer mitologia, e especialmente a grega, tem muitas histórias que foram contadas sobre a mesma coisa. E tem muitas versões do mesmo mito. Então você tem versões do mito grego que Thanatos, que é tipo, antes dos deuses chegarem, tá? Ele é filho da noite, ele é tipo filho do... ele é um titã.
ele é uma coisa meio implacável, as pessoas morrem de medo, não dá pra barganhar com ele, que seria um Thanatos talvez mais associado ao quadrinho, e você tem um Thanatos mais neutro, que é o Thanatos é simplesmente o cara que tá lá, cara. Quando você morre, ele vai lá e pega a tua alma e leva você pro Hades, onde você vai aguardar o julgamento. Ele não é do bem, ele não é do mal. É claro que muita gente vai temer ele por ser essa personificação da morte, mas nem toda personificação da morte tem que ser necessariamente maligna. Tá aí a morte do Neil Gaiman, né, do quadrinho do Sandman, para mostrar isso pra gente. Então eu acho que ambas visões do mito também você pode encontrar no Thanos, seja na versão dos quadrinhos ou na versão do cinema. Outro extremista bem intencionado que causa um monte de coisas e vem diretamente dos quadrinhos é o Asmandias do Watchmen, que eu recomendo você ler se você não leu. Os quadrinhos trazem, quando eles começaram a se aprofundar na questão do super-herói que não é apenas do bem, é apenas do mal, começou a trazer essa área cinza com o Cavaleiro das Trevas e com isso na parte de heróis, tá? E com o Watchmen começaram a surgir esses extremistas bem intencionados, que é uma coisa muito usada no quadrinho. Não foi usada no quadrinho do Thanos, porém foi usada no filme. Eu acho que ficou muito bem feito e que é uma homenagem aí a histórias de quadrinho depois da década de 1980 que tem a ver com super-heróis. Outra maneira de você olhar para o Thanos é como um profeta ou um agente do apocalipse. Inclusive, se você pensar em Thanatos grego, que é uma personificação da morte, e pensar que a morte é um dos cavaleiros do apocalipse, por exemplo, na Bíblia, essas coisas estão bem relacionadas mesmo. Tem um cara chamado Kemper que estuda muito o apocalipse. O Pedro Oliveira, que me ajudou com essa pesquisa, ele também estudou o apocalipse no seu mestrado. Então ele queria trazer essa visão possível do Thanos. E, geralmente, nas histórias de Apocalipse, o agente real do Apocalipse consegue cumprir seus objetivos, que é algo que a gente também vê em Vingadores. Ele tranquilão, felizão, porque ele conseguiu cumprir os seus objetivos. E segue aí um questionamento se ele tá certo ou se ele tá errado. Antes de gravar, eu tava falando com a Babs, ela trouxe uma questão interessante. Será que ele tá exterminando metade da população de lugares que estão superpopulosos ou de todos os lugares? Será que ele não pode levar à extinção de certos povos? Por exemplo, se ele tá matando metade dos povos, de todo, vai que tem um povo muito pequeno, num planeta muito pequeno, onde só tem 2 pessoas. Se ele matou metade, matou um. Como é que se reproduz esse povo aí? Será? Eu não acho que no cinema tem essa explicação, ou não até onde eu me lembro. Me conta aí as suas teorias nos comentários, porque eu acho que se for apenas exterminar coisas extremamente populosas, todo mundo vai concordar que ele tem um ponto, apesar de ser cruel e horrendo. E ele não tá fazendo isso de forma discriminatória, morre qualquer pessoa aí. Então, por que você tem essa sensação de que talvez ele esteja certo, você também continua com ele como uma coisa do sintético. Inclusive, o Gaston Bachelard, que é o cara que o Duran estudou para poder criar essa coisa de diurno, noturno, sintético e tal, ele fala de todos os elementos da natureza, e todos eles, obviamente, têm a ver com vida e morte. Mas o elemento que ele mais associa à morte é a água. Porque ele diz que a água, como o ser humano, é um elemento transitório. Ela tá sempre mudando. Então ela tá sempre morrendo. Nem que seja para nascer de um jeito diferente, mas ela tá sempre morrendo. Quando o marinheiro vai pro mar, ele nunca sabe se ele vai voltar. É o famoso barco do Caronte, da mitologia grega, que é talvez você vai e não volte. As águas, elas trazem essa morte cotidiana. Então tem algumas mortes na água que são sussa. Você está se transformando, você está mudando, você está aceitando. Mas eu acho que o Thanos a gente pode ver como uma água violenta, porque, obviamente, ele é um tanto violento aí, ele, né, mata uma galera de verdade. Matou foi pouco! Brincadeira, gente. A ditadora Babs diz que matou foi pouco. E a ditadura dela está se aproximando, gente. Vejam um vídeo, porque daí vocês já vão estar preparados. Mas vamos lá, sobre a água violenta, o que ele explica é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para dentro do que o filme fala, olha só. Mais precisamente, o mar não é um corpo que se vê, nem mesmo é um corpo que se abraça. É um meio dinâmico que responde à dinâmica das nossas ofensas. Essa imagem dinâmica fundamental é, pois, uma espécie de luta em si. Mais que ninguém, o nadador pode dizer: o mundo é minha vontade.
O mundo é a minha provocação. Sou eu que agito o mar. Ou seja, o que ele está dizendo é desse paralelo de como que você cria um vilão como Thanos, que promove a morte. Talvez por ter sido provocado, por ter vivido a morte ele mesmo, por ter ele quase morrido, por ter visto tudo que ele viu no planeta dele. Então, pra mim, a água violenta cai muito certo com o Thanos, porque o mar, ele tá lá, ele tá só existindo. Você que resolve pegar seu barquinho e ir contra ele. E daí a reação dele é sempre uma reação maior, igual ou maior a tua coisa que você fez. Então, eu acho que o Thanos é isso, é uma reação ao mundo que foi provocado. E o Gaston Bachelard vai dizer que é uma reação corajosa, olha só. Essa façanha sonhada pela vontade, ou seja, vontade de ir, eis a experiência cantada pelos poetas da água violenta. Ela é feita menos de lembranças que de antecipações. A água violenta é sempre um esquema de coragem. Ou seja, ele se lembra daquilo que ele passou, mas ele não vive apenas com aquela memória, ele está na antecipação que outras pessoas, outros povos, outros planetas vão passar por isso. Então ele resolve reunir aí a sua coragem para ir atrás de resolver esse problema. Daí ele se torna um arauto, o arauto do apocalipse. Daí ele se torna niilista, porque só ele entende onde ele está. O que é real para todo ditador, viu, Babs? Todo ditador tem essa característica nihilista, ou seja, querer ir além do humano, e tem essa característica afrontosa de decidir que ele é o arauto de algo, ele é o profeta de algo. Outra coisa, você tá vendo que eu tô trazendo várias interpretações, né? Porque eu achava que uma só não dava. Outra interpretação possível para o Thanos é a imagem, acredite ou não, da serpente. Vamos lá. Na Terra e os Devaneios do Repouso, ele mostra uma coisa do veneno da serpente, né? O Bachelard fala, que eu acho que é muito legal, que é assim. Ora, o veneno é a própria morte, a morte materializada. A mordida mecânica não é nada, é essa gota de morte que é tudo. Gota de morte, fonte de vida. Empregado em horas apropriadas, na conjunção astrológica certa, o veneno proporciona cura e juventude. A serpente que morde a cauda não é um fio enrolado, um simples anel de carne. É a dialética material da vida e da morte. A morte que sai da vida e a vida que sai da morte. Não como contrários de uma lógica platônica, mas como uma inversão infindável da matéria da morte e da matéria da vida. Se você olhar para o Thanos, é isso que ele propõe. Ele não está propondo uma lógica platônica. Isso é vida, isso é morte, isso é certo, isso é errado. Porque Platão dizia que a gente vive no mundo das ideias, né, da caverna, e no mundo das ideias é que ter as coisas certas. Para ele não tem essa questão de certo e errado. A vida vem da morte e a morte vem da vida. E se você deixar que a vida continue sem você fazer nada, ela vai trazer uma morte perpétua. Então ele está sempre tentando trazer esse equilíbrio, como um veneno de uma serpente. Essas são todas as interpretações que eu trouxe para você de Thanos. Se eu não me engano, pelo que está escrito aqui, foram 8 coisas possíveis para Thanos. Semana que vem eu volto com mais análise do imaginário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, seguir o canal, clicar no sininho para as notificações, para você ver mais vídeos sempre. Um abraço!